Meus amigos e minhas amigas, estudantes de direito constitucional, concurseiros, advogados, membros dos órgãos públicos, meu nome é Abacuque Sodré, sou professor de direito constitucional, direitos humanos e de teoria do direito no Damásio Educacional e professor do IBMEC Damásio de Direito Constitucional. Gostaria de tratar com vocês sobre mais um tema do controle concentrado de constitucionalidade. Hoje, nosso encontro, nós vamos falar da representação de inconstitucionalidade. Professor, o que é representação de inconstitucionalidade? Eu nunca ouvi falar. Então, representação de inconstitucionalidade diz respeito, então, à ação de rito especial que visa impugnar de forma abstrata leis estaduais e atos normativos estaduais e leis e atos normativos municipais em face da Constituição do Estado. Esse controle ele é exercido pelos tribunais de justiça dos estados. Então, essa questão, então, nós temos dois sistemas de constitucionalidade concentrado dentro do sistema jurídico brasileiro. Sim, dois sistemas. Um exercido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos aí da Lei 9868 de 99, que trata da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da ação declaratória de constitucionalidade, e a Lei 9868, essa é a que a gente falou, Lei 9868 de 99, e a Lei 9882 de 99, que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então nós temos duas leis que regem aí as principais ações do controle concentrado. Então, na Lei 9868 de 99, a ação direta de inconstitucionalidade por ação, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade. E na Lei 9882 de 99, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todas essas ações, elas visam impugnar ali os atos normativos em face da Constituição Federal. Como nós vivemos em um federalismo constitucional, ou seja, existem entes federativos que formam ali, então, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é formado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. No âmbito federal, nós temos a Constituição Federal. No âmbito dos estados, a forma de organização é feita pela Constituição Estadual. E no âmbito dos municípios, a Lei Orgânica do Município. Lembrando que no âmbito federal e estadual temos organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e no âmbito municipal, legislativo e executivo. O judiciário ele é organizado pelo Estado. Ok? Então não existe justiça em âmbito municipal. Apenas ela é regulada, então, o Poder Judiciário no município, na comarca, ele é um órgão do Poder Judiciário Estadual. Pois bem, então, nós temos dois parâmetros de constitucionalidade. Então, um parâmetro a Constituição Federal e a Constituição Estadual. E aqui é importante tecer alguns comentários sobre o chamado poder constituinte derivado decorrente. Como o nosso sistema inaugurado pelo Poder Constituinte originário de 1988, que consagrou ali a publicação da Constituição em 5 de outubro de 1988, a construção de um sistema federativo constitucional, em que é formado então pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, estabeleceu também ali a possibilidade, no artigo 25, dos estados se organizarem por meio das suas constituições estaduais e leis estaduais. Então, a Constituição, no artigo 25, permite aos estados, então, organizarem e estabelecerem suas competências por meio da Constituição dos estados. Óbvio que muitas regras de competência, iniciativa, desenvolvimento, decorrem e refletem da própria Constituição Federal. São as chamadas normas de reprodução obrigatória. Ou seja, existe um princípio de simetria, então regra de simetria. Existe uma regra que exige a simetria ou paralelismo, o chamado princípio do paralelismo, em que existem normas que dizem respeito à competência dos estados que devem estar reproduzidos na Constituição dos Estados. E já
foram estabelecidas na Constituição Federal. Então, existem as regras de competência e as regras que tratam do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário em âmbito federal, tem a necessidade ali de reprodução para que, de acordo com ali as circunstâncias daquele Estado, elas espelhem, então, o princípio da simetria, que é uma regra de simetria, e o princípio do paralelismo. Então, ali deve haver consonância entre o âmbito federal e o âmbito estadual. É óbvio que, por exemplo, no âmbito estadual, nós não temos o bicameralismo, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem lá o Senado e a Câmara dos Deputados estaduais. Aqui no Brasil nós temos, então, no âmbito federal, a Câmara dos Deputados e o Senado, e no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, em que ela é composta pelos deputados estaduais. Pois bem, feito esse introito, o que é importante a gente entender? Então, o poder constituinte originário, ele permite que os estados se organizem por meio das constituições estaduais. Então, o artigo 25 da Constituição Federal. E o constituinte originário, lá no artigo 125, parágrafo 2º, ele estabelece que o Estado pode prever na sua Constituição, ou mesmo em leis, a ação de representação de inconstitucionalidade, que vai ser de competência do Tribunal de Justiça, e também vai ter legitimados, sendo vedada o estabelecimento de um único legitimado. Então, a pluralidade de legitimados é aquela desejada pelo constituinte originário. Então, o poder constituinte originário outorga a autorização para que o poder constituinte derivado decorrente, aquele poder de organização do Estado por meio da Constituição estadual, construa ali a Constituição do Estado e preveja o instrumento da representação de inconstitucionalidade a ser de competência do Tribunal de Justiça e sendo vedada a imputação ou a atribuição da legitimidade ativa apenas a um legitimado. Então, a Constituição entende que a fiscalização da constitucionalidade em âmbito abstrato ou concentrado deve ser de uma pluralidade, assim como ocorre na Constituição Federal no artigo 103, lembra? Os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por ação, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação declaratória de constitucionalidade, são daqueles legitimados do artigo 103. Vamos recordar os 9 legitimados? Então, Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Partido com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, governadores dos estados e do Distrito Federal, também ali a mesa das assembleias legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por fim, confederação, sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. São os 9 legitimados para a propositura das ações do controle com base na Constituição Federal, ou seja, cujo referencial, cujo parâmetro é a Constituição Federal. No âmbito da Constituição dos Estados, tem que haver essa pluralidade. Então, não pode ser considerado apenas o Procurador-Geral de Justiça, porque ele, apesar do Ministério Público ser o guardião da Constituição e da ordem jurídica, ele não pode ser o único legitimado. Então, a democratização, a ampliação do acesso e da democracia participativa exige fiscalização maior de agentes. Então, pode ser estabelecido ali federação sindical, fazendo uma análise de simetria e paralelismo, associações de âmbito estadual, pode ser colocado também ali o Procurador-Geral de Justiça, a mesa da Assembleia Legislativa, o governador do estado, os prefeitos, as câmaras municipais, a mesa das câmaras municipais, então o conselho seccional da OAB. Então, assim, é possível estabelecer uma série de pluralidades ou uma pluralidade de legitimados, não sendo, todavia, possível o estabelecimento de um único legitimado. Dito isso, então, essa é a regra geral. Então, o objetivo é que a Constituição do Estado também tenha um parâmetro jurídico de controle. Então, esse parâmetro jurídico de controle é a representação de inconstitucionalidade, artigo 125,
parágrafo 2º da Constituição Federal. Ela corresponde à ADI estadual. Então, vulgarmente é conhecida como ADI estadual, mas seu nome em iuris, o nome em iuris correto é representação de inconstitucionalidade. Então, fundamento o artigo 125 da Constituição Federal no seu parágrafo 2º. Lembrando, então, que é competência da União legislar sobre processo civil. Artigo 22, inciso 1º, processo, então não somente processo civil, mas processo constitucional, processo em geral, competência da União. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Seria possível os estados legislarem sobre o processo da representação interventiva? A resposta seria sim. Sim, desde que então a União ela fizesse a lei complementar estabelecida no parágrafo 22 da Constituição Federal, que a lei complementar, então, como lei nacional, permitiria que a União outorgaria aos municípios, aos estados, outorgaria aos estados a competência para disciplinar, então, as regras acerca da representação de inconstitucionalidade e do seu procedimento. Todavia, essa lei complementar não existe. Não existe uma lei complementar autorizando os estados a legislarem sobre a representação de inconstitucionalidade, o ADI estadual. Logo, deve ser aplicado até o advento dessa lei complementar ou de lei federal que discipline o tema, da Lei 9868 de 99, ou seja, a lei que trata da ação direta de inconstitucionalidade, por ação, por omissão, e ação declaratória de constitucionalidade. Mas, como a Constituição só prevê a representação de inconstitucionalidade, então, neste caso, tratar-se-á, então, de tentar fazer a adequação do Instituto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por ação à representação de inconstitucionalidade. Então, artigo 3º e seguintes da Lei 9868 de 99. Então, aqui nós já dissemos que isso é um passo importante. Então, temos o controle da constitucionalidade em âmbito abstrato, feito pela representação de inconstitucionalidade, que é de competência do Tribunal de Justiça. Lembrando, então, vamos lá, no âmbito da competência, Tribunal de Justiça é o Tribunal do Estado. Lembrando que nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Então, nós temos 26 constituições, 26 constituições estaduais e uma lei orgânica do Distrito Federal. Nesse caso, é possível ali o controle concentrado pelos tribunais de justiça desses entes federativos. Lembrando que o Distrito Federal ele tem ali as competências legislativas dos estados e também a dos municípios. Então, o Tribunal de Justiça desses entes federativos vai julgar a representação de inconstitucionalidade, cujo parâmetro é a Constituição do Estado, que vai reproduzir normas obrigatórias da Constituição Federal e também vai disciplinar questões específicas do Estado. É óbvio, tudo nos limites estabelecidos pela Constituição Federal. E vai disciplinar aquilo que se aplica à condição do Estado do que é previsto pela Constituição Federal. Então, quando a Constituição diz lá, o presidente tem competência para legislar sobre funcionários públicos. Então, o governador, a Constituição do Estado vai prever. O governador tem... Então, essa especificidade, esse paralelismo, essa simetria também vai ser observada pela Constituição do Estado. E aquilo que nós falamos, então, competência. A competência vai ser do Tribunal de Justiça do Estado. Mas como ela é feita? Em que órgão do tribunal vai decidir? Vamos observar, então, primeiro, a regra lá do parágrafo 2º do artigo 125. Os tribunais de justiça vão decidir acerca da representação de inconstitucionalidade. Lembra que os tribunais, aqueles que tiverem mais de 25 membros, mais de 25 julgadores, então eles estão autorizados nos termos do inciso 11 do artigo 93, então, inciso 11 do artigo 93 da Constituição, permite a criação por parte dos tribunais do órgão especial. O órgão especial é aquele órgão que vai ter ali competências administrativas e também jurisdicionais
para decidir questões importantes acerca do tribunal. E ele vai ser composto por no mínimo 11 e no máximo 25 membros, ali sendo metade por antiguidade e metade vai ser indicado por eleição. Então ali é possível a criação desse órgão especial. Então, artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, vai dispor ali. Lembrando que o órgão especial ele detém as competências do plenário do tribunal e aquelas estabelecidas pelo Código de Processo Civil e pelo regimento interno do tribunal. Então, artigo 93, inciso 11, permite a criação do órgão especial. E o órgão especial vai ser aquele órgão competente para processar e julgar a representação de inconstitucionalidade. E como vai ser decidida a representação de inconstitucionalidade? A representação de inconstitucionalidade, como qualquer mecanismo, seja ele difuso ou coletivo, ou difuso ou concentrado, então, seja pelo sistema difuso ou concentrado, quando exercido a decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei, ela vai ser feita pela maioria dos votos do tribunal ou do órgão especial, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, o tribunal ou o seu órgão especial vão decidir pela maioria de seus membros, maioria absoluta, então, dos votos para a declaração da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade. Artigo 97, e que está ali sedimentado na súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Súmula número 10 do Supremo Tribunal Federal. Então, competência é do Tribunal de Justiça. Como se endereça, então, para o Tribunal de Justiça? Na pessoa do seu presidente. Então, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador. Então, o juiz do tribunal chama-se desembargador. Desembargador, presidente do Tribunal de Justiça. Aí você vai colocar um daqueles 27 entes federativos que tem os tribunais de justiça. Vai dizer lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça de São Paulo, do Amapá, do Acre, do Amazonas, da Bahia, de Pernambuco, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Piauí, seja lá de onde for. Você vai indicar ali o presidente do tribunal no seu endereçamento. Pois bem, a competência nós vimos que são dos tribunais de justiça. Hipóteses de cabimento. Cabe a representação de inconstitucionalidade nos termos do parágrafo 2º do artigo 125 para impugnação ou fiscalização de leis estaduais, atos normativos estaduais e leis municipais e atos normativos municipais, cujo parâmetro, então, vai ser a Constituição do Estado. Então, cabe a representação de inconstitucionalidade em face de lei estadual, de ato normativo estadual, de lei municipal e de ato normativo municipal em face da Constituição do Estado. E quem são os legitimados ativos? Nós vimos lá, então, você vai precisar observar a Constituição do seu Estado para que você possa verificar quem são os legitimados. A única regra que a Constituição Federal estabeleceu para o poder constituinte derivado decorrente é que ele não estabeleça um único legitimado, não impute a legitimidade ativa da representação de inconstitucionalidade a uma única pessoa. Era muito comum, antes da Constituição de 88, no âmbito federal, se aplicar uma competência para análise da questão da constitucionalidade para o Procurador-Geral da República e, no âmbito estadual, para o Procurador-Geral de Justiça. Com a Constituição de 88, visa-se o quê? Uma democratização do processo e do controle de constitucionalidade, especialmente com a criação do controle concentrado de constitucionalidade de forma mais específica, mais adequada, inclusive que veio a ser regulada ali no âmbito federal pela Lei 9868 de 99 e pela Lei 9882 de 99. Esse é um ponto importante. E qual é o objeto específico dessas leis federais, leis estaduais, leis municipais, que vão ser objeto da representação de inconstitucionalidade? Dizem respeito aos dois vícios existentes, que são aqueles mesmos identificados pela ação direta de inconstitucionalidade com relação às leis federais e leis estaduais, que é a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal é aquela que é um vício que implica em nulidade absoluta, pois viola
a questão da iniciativa, regras de competência ou os procedimentos da Constituição Federal. Então, competências, procedimentos e iniciativa estabelecidos pela Constituição Federal, normalmente reproduzidos, então, pela Constituição do Estado, são normas de reprodução obrigatória. Quando violados, então, implicam em inconstitucionalidade formal frente à Constituição do Estado. Então, constitucionalidade formal, violação das regras de competência, de iniciativa e também dos procedimentos da Constituição do Estado, quando nós estamos falando do parâmetro da Constituição do Estado. E inconstitucionalidade material é a violação dos direitos fundamentais reconhecidos e declarados, então pode ser que tenha uma declaração de direitos à Constituição do Estado, pode até ampliar esses direitos, e lembrando que o importante é a ampliação, nunca pode ser menor que aqueles direitos estabelecidos na Constituição Federal, mas pode garantir direitos aos administrados daquele Estado mais amplos e com maior amplitude do que aquele na Constituição Federal, como uma garantia de proteção. Então, todas as vezes que houver violação de direitos, haverá ali uma inconstitucionalidade material, ou mesmo quando se verificar ali a violação direta do conteúdo da Constituição. Então, violação de direitos ou do conteúdo, inconstitucionalidade material. Lembrando que a petição inicial, para você que pretende aí um dia representar um dos legitimados para propor a representação de inconstitucionalidade, você tem dúvida sobre como fazer? Artigo 319. É a base. Artigo 319 do Código de Processo Civil é a base para a elaboração de uma petição inicial. Quer fazer uma petição inicial adequada? Observa a lei, artigo 319. E no âmbito específico, artigo 3º da Lei 9868 de 99. Então, artigo 3º da Lei 9868 de 99, lembrando que não existe ainda uma lei que regulamente a representação de inconstitucionalidade. Então, você vai precisar olhar o artigo 319, o artigo 3º da Lei 9868 de 99 e também o regimento interno do Tribunal de Justiça, porque ele pode ali estabelecer alguma regra que seja importante, algum requisito necessário para ali o manuseio e a instrumentalização da petição inicial da representação de inconstitucionalidade. Então, petição inicial, artigo 319 e artigo 3º da Lei 9868 de 99. Vai ter lá o endereçamento do tribunal, a qualificação das partes e a propositura da ação, então, de representação, a representação de inconstitucionalidade. Lembrando que existe uma tutela provisória. A tutela provisória da ação direta de inconstitucionalidade é a medida cautelar. Alguns regimentos internos prevêem o nome em iuris de liminar, então você vai seguir o regimento interno, mas ambos os requisitos são os mesmos, que é fumus boni iuris e periculum in mora. Fumus boni iuris, probabilidade do direito, ou seja, direito violado, e perigo da demora, ou periculum in mora, perigo de dano irreparável de difícil reparação ou resultado útil do processo. Para qual fim se presta a medida cautelar ou a medida liminar em sede da representação de inconstitucionalidade? Ela serve para a suspensão do ato impugnado até a decisão final pelo Tribunal de Justiça acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da lei federal. Não, lei federal não. Lei estadual, lei municipal, ato normativo estadual e ato normativo municipal. Então, ato normativo estadual, ato normativo municipal. Lembra, não pode haver controle de lei federal pela Constituição do Estado. Não pode, se houver conflito entre a lei local em face da lei federal, essa questão vai ser decidida no âmbito do controle difuso. Se houver alguma questão que vai verificar, isso vai ser objeto de análise, inclusive, de recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º, linha D. Lembra disso. Então, assim, o controle efetuado pela representação de inconstitucionalidade é de lei estadual, lei municipal, ato normativo estadual, ato normativo municipal, em face da Constituição do Estado. Ok? Então, se tiver medida provisória, vai ser a suspensão do ato normativo ou da lei estadual e municipal em face da Constituição do Estado até a decisão final pelo órgão especial do Tribunal
de Justiça ou do plenário naqueles tribunais que não houver mais de 25 membros ou mais de 25 desembargadores, nos termos ali do artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. Lembrando que a regra da tutela provisória é aquela estabelecida pela Lei 9868, artigo 10 da Lei 9868, que diz que o efeito da decisão não é ambivalente, então a concessão da tutela de urgência ou da tutela provisória, no caso da liminar ou da cautelar, ela não tem caráter ambivalente, ou seja, não é que a sua concessão não implica na constitucionalidade e nem a sua concessão implica na inconstitucionalidade. Então, a sua concessão não implica na inconstitucionalidade necessariamente da lei ou ato normativo e o seu indeferimento não implica também na constitucionalidade. Então, não tem caráter ambivalente. Lembrando que a cognição é sumária e a decisão é precária, podendo ser revogada a qualquer momento pelo tribunal. Assim, então, nos termos do artigo 10 da Lei 9868 de 99, a tutela provisória vai ser decidida pela maioria, então ela vai ser dada primeiro pelo relator e ela vai ser referendada pela maioria do órgão especial. Caso ela não seja referendada pela maioria, ela cessará imediatamente. Então, previsão do artigo 10 da Lei 9868 de 99. Lembrando que os seus efeitos são ex nunc, ou seja, prospectivos, a partir de então, a partir dali. Todavia, o tribunal, por uma questão de segurança jurídica, pode dar efeito ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 9868 de 99. Então, desde que esse ato, então, não viole a Constituição Federal. Então, o efeito retrospectivo, ele pode ser concedido desde que ele não viole a Constituição Federal. No processo da representação de inconstitucionalidade, assim como o da ADI, a oitiva do Ministério Público, então artigo 8º da Lei 9868 de 99, então artigo 8º da Lei 9868 de 99, lembrando que o órgão do Ministério Público Estadual que atua perante o Tribunal de Justiça é o Procurador-Geral de Justiça, assim como no âmbito federal, no âmbito do Ministério Público da União, quem atua é o Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 103, inciso parágrafo 1º, na verdade não inciso, parágrafo 1º, artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal. No âmbito dos estados é o Procurador-Geral de Justiça. E aí ele vai participar desse processo, vai ser ouvido quando ele não for o autor, nos termos do artigo 8º da Lei Federal número 9868 de 99. E os efeitos da decisão, professor? Quais são os efeitos da decisão acerca da representação de inconstitucionalidade? Eles são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade regulado pela Lei 9868 de 99. Então, efeitos vinculantes vão vincular os órgãos da administração pública estadual e municipal e os órgãos do Poder Judiciário. Então, todos os órgãos do Poder Judiciário submetidos ao Tribunal de Justiça vão ser ali vinculados. A quem não será vinculado? Então, o governador do estado, no exercício da sua função atípica de legislar, quando a Constituição do Estado permitir ali a edição de medida provisória estadual. No restante, todos os outros serão vinculados aos efeitos. Então, efeito vinculante, eficácia erga omnes contra todos no âmbito daquele estado. Então, a decisão do Tribunal de Justiça, ela tem um limite territorial, o estado e o parâmetro normativo também, Constituição do Estado. Não há, então, ali um conflito, quando há um conflito interconstitucional no âmbito dos estados, não é decidido pelo TJ, é decidido pelo STF. Então, esse é um ponto essencial. Pois bem, os efeitos efetivamente da decisão, esses efeitos vinculantes, como eles são dados? Então, em regra, assim como no processo do controle concentrado de constitucionalidade em âmbito federal, a regra é da nulidade. Regra sobre a inconstitucionalidade é da nulidade. Vício, inconstitucionalidade, sanção, nulidade. Isso significa que os efeitos são ex tunc, ou seja, os efeitos da decisão que julga a representação de inconstitucionalidade, eles são efeitos ex tunc.
Eles são retroativos. Todavia, o Tribunal de Justiça pode alterar esses efeitos. Esses efeitos eles podem ser ex nunc, ou seja, prospectivos. Então, há uma passagem então da tese da nulidade para a tese da anulabilidade. Então, os efeitos, quando eles deixam de ser ex tunc e passam a ser ex nunc, é então a mudança de paradigma, seja da nulidade, da sanção, da própria sanção de nulidade, para a anulabilidade. Na anulabilidade, então, a partir da decisão ou de um termo a ser fixado pelo Tribunal de Justiça, então se estabelece ali a inconstitucionalidade de forma temporal. Nesse caso, essa passagem depende do voto de 2/3 dos desembargadores do órgão especial ou do plenário, nos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Então, 2/3 dos membros do tribunal. E esse instituto, essa forma de transposição em decorrência de interesse social e segurança jurídica de um outro termo inicial da inconstitucionalidade, é a chamada modulação dos efeitos da decisão. Então, a modulação dos efeitos da decisão é feita quando a decisão for tomada por 2/3 dos membros do tribunal ou do órgão especial acerca da passagem, então, da adoção não da tese da nulidade, não da sanção de nulidade, mas da tese ou da sanção da anulabilidade. A regra, então, é a eficácia erga omnes e o efeito vinculante. Artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Então, artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, prevê lá que as decisões do controle concentrado em âmbito abstrato de constitucionalidade terão eficácia erga omnes e efeito vinculante. Então, lembrando que no âmbito do Estado, a aplicação é feita no âmbito do território do Estado e também o efeito vinculante é só os órgãos submetidos a os órgãos do Estado, os órgãos dos municípios, do poder judiciário estadual e os órgãos da administração estadual e municipal. Não se aplicam aos órgãos federais que estão no âmbito do Estado. Eles só vinculam única e exclusivamente os órgãos estaduais e os administrados. Esse é um ponto importantíssimo. E se houver descumprimento por qualquer pessoa? Se houver descumprimento, é cabível reclamação constitucional para preservação das autoridades da decisão do Tribunal de Justiça. Então, cabe reclamação constitucional quando a decisão em sede do controle concentrado, efetuado em sede de representação de inconstitucionalidade, for desrespeitado, cabe reclamação constitucional para o Tribunal de Justiça do Estado, ok? Então, ali, esse é um ponto fundamental. E como funciona o quórum de julgamento e o quórum de instalação desse processo? Lembrando, então, todas as vezes que for feito a análise da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade, tem a exigência de ser feito pela maioria. Então, a decisão que for julgar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo depende do voto da maioria, artigo 97 da Constituição Federal e súmula vinculante número 10. Então, para que haja a necessidade da instalação, é preciso que o órgão especial no órgão especial estejam presentes para a sessão de julgamento de pelo menos 2/3 dos seus membros. Então, 2/3 dos seus membros. Então, lembra que o órgão especial, nos termos do artigo 93, inciso 11, vai de no mínimo 11 e no máximo 25. Então, se for no mínimo 11, seriam 8 desembargadores que deveriam estar presentes. Se forem 25, então, nesse caso, teríamos então mais ou menos 2/3 de 25. Então seria mais ou menos 9 desembargadores presentes no mínimo. Então teriam aí que ter pelo menos 9 desembargadores. Deixa eu verificar, gente, aqui então.
seriam, na verdade, 16. Então, seriam 16 desembargadores que deveriam estar presentes. Então, 2/3 de 25 são 16 ministros. Então, 16 a 17 ministros, 17 desembargadores. Perdão, 17 desembargadores precisariam estar presentes, então, para instalação do órgão especial ou do plenário do tribunal, se o órgão tiver 25 desembargadores. Então, pensando lá, 2/3 de 11 é 8, 2/3 de 25 é 17. Nesse caso, porque tem que ser o primeiro número inteiro. Nesse sentido, então, esse é o ponto de partida. Precisaria ele ter 2/3 dos membros para poder julgar a representação de inconstitucionalidade. E o quórum de julgamento é maioria absoluta. Ou seja, se são 11 desembargadores, teriam que ter 6 desembargadores votando de forma favorável para que seja declarada inconstitucionalidade. Se forem 25, seriam ali no mínimo 13 desembargadores para que seja considerado inconstitucional determinado ato. Então, este é o ponto ali que precisa ser debatido. A maioria, regra do artigo 97 e da súmula vinculante número 10. Artigo 97 da Constituição Federal e súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. É isso, pessoal. Então, essas são as dicas que eu tinha aqui para vocês sobre a representação de inconstitucionalidade. Lembrando que da decisão que julga ali pelo Tribunal de Justiça, apesar de ter toda a eficácia erga omnes e efeito vinculante, ela pode ser impugnada por recurso extraordinário quando a decisão vai em sentido contrário ou viola dispositivo da Constituição Federal, nos termos do artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição. Há quem entenda ainda que é possível ali a linha D, lei local em face da Constituição Federal, mas no caso poderia ser a linha C, né? A lei local ou ato normativo local em face de lei federal, não a linha D, mas o principal dispositivo é o artigo 102, inciso 3º, a linha A. Então, violação da Constituição. Quando a decisão violar o texto da Constituição, seria então cabível recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Essas eram as principais dicas que eu tinha para trabalhar com vocês acerca da representação de inconstitucionalidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha. Se você gostou e quer ainda assistir outros vídeos, eu recomendo que você siga o canal e ative o sininho para que a gente possa então se encontrar num próximo encontro para falar sobre direito constitucional, direitos fundamentais e processo constitucional. Então, agradeço o seu tempo e até uma próxima. Um grande abraço.